Ali o Vitor está mostrando um Jim Morrison. Tá, a galera quer saber, Vitor, onde é que você conseguiu aquela peruca do Jim Morrison do início da live? Esse Jim Morrison aí é massa, hein? Isso aqui, coisas que a gente traz de souvenir das viagens. Eu já fiz várias performances com isso aqui. Muito bom. O nosso amigo Donald falando Val Kilmer como Jim foi fantástico, só não mais enfático que o Elvis fazendo o... Como é que é? Só não mais fantástico que o Elvis. No filme fazendo... do Barry, ele colocou o Val Kilmer de dobrado. Eu esqueci o nome do ator. Você lembra, Márcio? Aquele moleque tá... Cara, o ator que faz o Elvis, ele é foda porque ele não tem nada a ver com Elvis Presley. E em vários momentos no filme eu via o Elvis Presley nele. Sabe? Eu comprei ele como Elvis Presley fácil, assim, em vários momentos. Austin Butler. É isso, galera. Só estou dando uma olhada aqui se tem alguma pergunta. O cara pede uma indicação aqui do documentário do Ozzy, tu que é um especialista, diz aí. Cara... Aqui quem foi o... Bota aí, Márcio. O documentário, o Waiting for the Sun, né, que é narrado pelo John Depp. When You're Strange. When You're Strange. É esse, o Pugiatos McCartney. Caraca, agora que eu tô conseguindo ver os comentários. When You're Strange, que é o trecho da música People Are Strange, fantástico, né? Assisti 2 vezes semana passada. Márcio conhece, né, Márcio? Sensacional. Foi boa dica? Foi boa dica? Boa, de caça. Narrado pelo John Depp. Não sei se tem algum serviço de streaming, mas tem aqueles meios alternativos, né, para você assistir. Deixa eu só pegar aqui. Dá a sua dica aí, Vitor e... A minha dica, na verdade, vai para esse livro aqui, cara, que foi o livro que, de alguma forma, me mostrou um Jim Morrison mais amplo, mais profundo, menos monocromático dentro da jogada de autodestrutivo e de alcoólico, drogado, do filme do Oliver Stone, que é um livro escrito por 2 caras, pelo Jerry Hopkins e pelo Daniel Sugarman, Daqui Ninguém Sai Vivo. Eu sei que a Belas Letras relançou o livro agora, uma outra capa, acho que a capa, inclusive, uma versão da capa original, norte-americana. Então, recomendo demais, porque por mais que talvez tenha algumas fantasias dentro da história, mas realmente mostra um Jim de uma forma de 360 graus. Assim, mostra não só no palco, mas como ele se relacionava com os amigos, com as pessoas que ele amava, com outros processos artísticos, com a poesia, com a literatura. O cara que estava sempre com um livro, levando um livro para os palcos, a todo momento estava lendo, estava consumindo literatura, né? Isso me agrada muito. E realmente ele foi um grande poeta, um cara que amava literatura e colocou isso na música dele, né? Então, digo demais, esse é o livro. Não com essa capa, você não vai encontrar ele, porque essa aqui é de uma edição de Portugal, mas tem uma edição nacional da Belas Letras que eu recomendo demais. Eu também tenho uma edição de Portugal desse An American Prayer. Ele é tão velhinho que eu encadernei, que ele estava despencando. Que tem os escritos do Jim Morrison traduzidos, mas não é uma tradução muito boa, porque é uma tradução de Portugal. E de DVD, eu indico esse aqui, que é uma... É tipo o... Sabe o Anthology, quando eles mostram assim nas mesas de som, isolando as vozes, os instrumentos, o processo de produção do primeiro álbum do The Doors, um documentário que teve numa TV e lançaram em DVD. É bem interessante. Eles isolam a versão, quando eles estão tocando The Crystal Ship, eles pegam só a voz do Jim Morrison e fica aquela voz assim cristalina, sem nenhum instrumento, só a voz dele. E também fizeram algo parecido com esse daqui, né, Sal? Que você gostou também. Esse é muito bom. Esse que você falou, eu gosto também, que era uma série Classic Album, sem vários. Eu tenho do Queen, a Night the Opera também, que é bem legal. Fica também a recomendação. Além daqueles que eu mostrei do box, que veio de brinde o filme dirigido pelo Ray Manzarek, tem alguns DVDs que vocês acharem algum sebo para vender aí no Mercado Livre, vale a pena.
Aqui é o show, cara. O Márcio assistiu esse show, né, Márcio? Com o Ian do Coach, né, cantando. É maravilhoso, é maravilhoso. Aqui registra um show dessa turnê, o Ian Astbury, tocando com o Ray e com o Rob, né? Eu assisti no Rio, em 94. O Márcio assistiu em Porto, né, Márcio? Sim. Eu perdi, eu morava em Santa Maria na época, mas não consegui ir. Eu guardo o ingresso. Muito bom, muito bom. Ó, esse aqui é uma edição comemorativa que tem... É um DVD que tem 3 documentários dentro. Não 3 documentários, tem 3... Na época saíram em VHS e aqui foi compilado num DVD só, que é o Ao Vivo no Hollywood Bowl, uma coletânea de clipes chamado Dance on Fire e um documentário chamado The Soft Parade. Eu vi vários comentários de pessoas aqui no chat falando: se eu quisesse a verdade, eu teria visto um documentário e não um filme. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês não pegaram a live, né, desde o início, porque a primeira coisa, porque eu sabia que ia haver comentários como esse, eu já marquei a live no início falando disso, né, que a gente sabe o que é a diferença de um documentário e de um filme, né, de um filme de ficção, que é a interpretação do Oliver Stone. Então, assim, é um tipo de comentário que não é necessário para quem gosta e entende de cinema. Mas, beleza. A gente quis trazer o que é verdade e o que não é no filme para os curiosos, para as pessoas que gostam da banda, que não conhecem tanto material como a gente leu e assistiu tantos documentários, para mostrar quais foram as liberdades que o diretor Oliver Stone teve e o que de fato aconteceu na história da banda. Pois é, alguém comentou aqui, o filme La Bamba, filmaço. É uma biografia maravilhosa que você não fica assim com momentos desagradáveis como tem no filme. Sim, é isso. Foi o que o Márcio falou. O problema de certas liberdades cinematográficas ali é que se vende como uma verdade para quem não conhece cinema e a história a fundo. O Márcio acabou de dar o exemplo ali que um profissional de rádio falando fatos do filme evidentemente ficcionais do Bohemian Rhapsody, que é a cinebiografia do Queen, como se fosse verdade, não é. Bom, mas enfim, vamos ao que interessa. Esse Storytellers aqui é muito legal, que são os músicos remanescentes do Doors, com o Stuart Copeland na bateria, né, que naquela turnê com o Ian ele não participou, recebendo vários convidados num programa de TV para tocar as músicas do Doors, isso em 90 e tal já, sabe? Aí tem aqui o vocalista do Stone Temple Pilots, o vocalista do Creed, o vocalista do Coach, né? E o do Jane's Addiction, cantando músicas do The Doors. Isso aqui fica também como dica, eu acho bem legal. Aqui são trechos de shows de Toronto, na Europa, em Nova York, e entrevistas também, curiosidade, vale a pena. Esse aqui... O show da Ilha de White é lindo também, né? Pena que só tem uma luz, né? Eles não investiram muito na iluminação, escuro. só que é aquela luz vermelha muito escuro, né? Aqui um outro documentário por dentro das portas, né? Por dentro do The Doors. E o The Doors Are Open, outro documentário também. Então, assim, a gente sabe o que é um documentário, viu, pessoal? E o que é um filme. Não fica bravo, só. Agora... Não fico bravo. Eu acho só um tipo de comentário desnecessário, sabe? Eu acho... Mas a pessoa se dispõe a escrever. Não, e outra coisa, aqui, ó, a gente ao longo da live falou muitas coisas legais do filme, né? Eu continuo dizendo, se alguém me convidar para ver o filme hoje, por exemplo, eu vou me divertir com o filme. Tem coisas realmente que são muito bacanas no filme. Agora, é impossível não criticar aquilo que... E aí é uma escolha do diretor. Ele pesou a mão em algumas coisas e é uma questão de identidade, de a forma que ele usou, o mote que ele usou para contar o filme. Claro. E, ok, é o filme do Oliver Stone e a versão dele da história de uma forma ficcional, né? De todo modo, o filme tem ótimos momentos. Muitos. É o filme que fez a gente virar fã da banda, né? Eu não conhecia. Eu acho que o maior mérito do filme é esse, viu, Vitor? Eu, através desse filme, eu mergulhei a fundo realmente na obra
não só do Doors, como na do Jim Morrison, né? Eu não trouxe aqui, mas eu tenho todos os livros que o Jim Morrison escreveu, algumas biografias e tudo, importadas, inclusive. E o mérito, o grande mérito do filme, realmente, para mim, é esse. Foi ter mostrado para mais uma nova geração a obra maravilhosa do The Doors, né? Que num curtíssimo espaço de tempo compôs uma discografia que a gente costuma dizer aqui, né, Márcio? Sem filler, né? Todos os discos são muito bons. E outra coisa, por mais que o Manzarek, o Krieger e o Densmore critiquem, pingou muito dinheiro na conta deles. Opa! Pingou, vendeu muito disco depois disso, né? Vamos lá. Vendeu muito disco. A informação importante ali que o Vitor trouxe, né? Que o filme na época foi um fracasso, mas eu acho que deve ter recuperado um pouco com o VHS, né? Com o home video ali e tudo na época. Demorou sair no Brasil uma versão em DVD do filme, né? Saiu já nos anos 2000 e pouco, assim, acho que fazia 15 ou 20 anos que o filme tinha sido lançado. Acho que eu comprei em 2011, eu acho. Esse documentário aqui é muito bom. Aliás, eu recomendo as 3 lives, não só as 3 lives que a gente fez falando de discos do Doors, eu, Márcio e o Romero, falando de L.A. Woman, do primeiro álbum de 67, do Strange Days, como o vídeo que eu fiz com o Márcio, falando de geral, assim, de todos os álbuns que a gente fez num domingo, né? O Márcio lembrou bem. E isso aqui é um documentário bem bacana. A gente trouxe, pelo menos, eu assisti esse documentário aqui e trouxe bastante informação quando a gente fez a live do L.A. Woman. Eu tirei dos livros que eu li e desse documentário aqui bastante informação também. Bom, é isso, meninos. Eu estou muito, 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 muito satisfeito com mais uma live do The Doors, que é a minha banda preferida. Todo mundo que me conhece sabe, né? Não é Beatles. Beatles, para mim, é hors concurso. Eu não comparo com ninguém. Beatles acho que Beatles, para mim, é como Bob Dylan com o Márcio. O Márcio não fala qual o cantor dele, o compositor preferido. Bob Dylan não pode, que é insuperável. Beatles, para mim, é insuperável. Então, a banda que eu mais curto, assim, de ouvir, de indicar, que fez muito a minha cabeça ali na minha juventude, foi o The Doors. Obrigado, Márcio. Obrigado, Vitor. Não doeu, né, Vitor? O Vitor estava super apreensivo de como seria a primeira live dele e tal. Foi muito legal. Obrigado pelo convite. Beijão para Luana, que virou minha amiga através desse canal. Conheci Luana, ela. minha querida também. Ali, agora que eu fui ver os comentários ali, beijão para Estela também. Um abraço para o Lucas. Chegou um monte de gente, um monte de pessoas aqui pela primeira vez no chat que vieram por sua causa, Vitor. Que show, maneiro. Muito bom. Recadinhos paroquiais, o Márcio já deu dele, a dica dele, o Vitor também, né? Eu quero dar um recadinho. Dá um recadinho, Márcio. Deixa eu destacar você aqui. Amanhã a gente vai falar aqui às 19 horas de uma banda chamada Little Feat. Se você não conhece Little Feat, é uma boa chance de conhecer a história dessa banda sensacional, uma das grandes bandas dos anos 70. E a gente costuma dizer que nem sempre o mundo do pop é justo, né? Porque se você procurar em qualquer lista dos melhores álbuns de todos os tempos, ou dos melhores álbuns dos anos 1970, um disco chamado Dixie Chicken não vai estar lá. Isso não significa que ele não foi histórico, que ele não mudou a vida de muita gente. Mudou, e é um disco assinatura dessa banda sensacional de Los Angeles, formada com dissidentes dos músicos de Frank Zappa, que fizeram uma coisa completamente diferente, associada também a essa coisa meio rock and soul dos anos 1970, com som de New Orleans, ou seja, uma mistureba muito da boa, e um disco, e o Dixie Chicken está fazendo agora, no final do mês, exatamente 50 anos, e o Lou George, que era o líder e guitarrista da banda, teve uma vida muito curta, porque ele morreu muito jovem, em 79, de uma overdose, mas deixou um legado sensacional, e principalmente nesse disco que a gente vai falar amanhã, aqui às 19 horas, eu, Sal e Romero, vamos destrinchar esse disco aí sensacional, que é um dos grandes álbuns dos anos 1970. E o Bento também, do Poeirazine, vai estar aqui com a gente, uma participação especial. Bento Araújo vai estar com a gente também. Muito bom, Márcio, muito bom. Vitor, como as pessoas acham você nas redes sociais? Deixa seu recadinho paroquial aí para todos que seguem a gente, que assistiram a live. É só seguir ali Viagens Nostálgicas no Instagram. Eu produzo conteúdos para a internet em vídeo. Eu tenho um cliente que é uma rádio que toca músicas das antigas, e se alguém precisar fazer algum vídeo para conteúdo em vídeo,
só me chamar que eu posso ajudar também. Só isso. Que nem um. Você que foi um prazer conhecer o Vitor, que eu conheci através do canal aqui também, já estava. Pô, Márcio, uma honra. Sucesso sempre, bicho, prazer te conhecer. Muito legal. Então, amanhã eu reforço o convite para a live do Little Fit com Márcio Romero e Bento Araújo. Na quinta-feira eu vou estar aqui com a minha querida, que eu amo de paixão, Dulce Quental, confirmado. E eu digo para vocês, assistam o filme do Oliver Stone, quem nunca assistiu. Reveja quem não vê ele há muito tempo. E faça a sua análise, baseada aqui nas informações que a gente trouxe, tudo. Se o filme se tornou diferente para você com o passar dos anos, se você não achou nada disso, se achou de Morrison legal. Concordem, discordem da gente, afinal a gente faz as lives para isso, né? Para trazer vários pontos de vistas diferentes, para a gente ter uma nova leitura sobre determinadas obras. Eu sempre costumo falar aqui que, principalmente quando a gente faz análise de álbuns, eu nunca mais ouço um álbum da mesma maneira que eu ouvia depois das nossas lives. Isso é muito bacana e é o motivo que a gente faz essas lives, né? De jogar a luz sobre pontos mais obscuros e tudo. Fala, Márcio. E para dizer o seguinte, eu vi o documentário com legendas em inglês agora, de tarde, né? Mas o pessoal que acompanha o canal não precisa mais fazer isso agora, né? Porque, na verdade, o trabalho teu e do Vitor dissecaram aqui, colocou as lâminas, parte por parte, então tá tudo dissecadinho aqui. Em português já tem uma versão do documentário agora, no Pitadas do Sal. Achei muito bacana isso. É verdade, é verdade. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado a todos que vieram aqui por causa do Vitor. Quem gostou, se sinta à vontade de se inscrever, né, no canal e assistir as próximas lives. E esse ano promete, galera. Sigam Pitadas do Sal em todas as redes sociais. Eu comecei a fazer agora uns vídeos curtos ali para o TikTok, para o Reels e para o Short, com algumas curiosidades do rock. Depois eu vou pegar mais curiosidades ali com os amigos e tudo, para fazer mais desses vídeos curtinhos ali, para ver se dá uma engajada, que é sempre curioso nessas histórias do rock ali. Eu me despeço de vocês dois offline, estou encerrando a transmissão. Mais uma vez, obrigado a todos que assistiram a live aqui, que vão assistir posteriormente. Fui, beijos! Ouçam The Doors, ouçam The Doors.